A pergunta ao doutor Paulo Menezes. Bom dia, doutor Paulo Menezes, é um prazer falar com o senhor. Doutor Paulo, a pergunta que a gente faz é simples, reta e clara. Que adianta você fechar um mundo se o transporte coletivo, onde trafegam milhões de pessoas, mesmo no serviço essencial, continua lotado? A pergunta é técnico-científica. É possível você controlar uma pandemia sem aliviar esse sistema de transporte coletivo? Porque se o bicho ele fica suspenso no ar, é transmitido pelo ar, e por isso está colocando o mundo de joelhos, né? Porque tudo que a gente não podia ter era uma guerra química com um vírus que sobrevive durante um tempo suspenso no ar. Se ele fica num lugar fechado, que é um ambiente de trabalho, e você entra sem máscara e mexe na máscara, já corre o risco de ou contaminar alguém ou se contaminar. Imagina no transporte coletivo que milhões de pessoas, contaminadas ou não, algumas contaminadas, entram ali naquele lugar e o bicho fica ali. Eu acho que não só por 2 horas ou 3 horas, fica direto, porque vai trocando de gente toda hora, abre a porta, fecha a porta, mas o bicho fica suspenso ali. Então a pergunta é direta e reta. É possível você controlar uma pandemia? Né? É possível você controlar um bicho que contamina dessa forma e ele é mortal exatamente pela forma que ele se transmite? Agora parece que está ficando mais letal com essas cepas, né? Mas ele não é tão letal contra outros vírus que existem aí, mas mata porque ele pula de um ser humano para o outro. Imagina o transporte coletivo que a gente está mostrando. Então é possível o senhor fechar bar, restaurante, loja, fechar tudo e esse transporte está do jeito que está? Isso me parece que meio incongruente. É possível você manter um combate à pandemia com o fechamento de quase tudo, mas deixando o transporte do jeito que está? Doutor, bom dia, é um prazer falar com o senhor, doutor. Bom dia, Datena. Obrigado pelo convite para conversar com você e com os ouvintes da Bandeirantes. Essa é uma questão realmente muito importante e complexa. Ontem eu apresentei na coletiva dados que mostram que de segunda e terça-feira dessa semana, com a fase emergencial, o transporte metropolitano, trens, metrôs e ônibus intermunicipais da região metropolitana, comparado com o período normal, pré-pandemia, nós tivemos essa semana uma redução de 60% de passageiros circulando nesses transportes. Então, as medidas de restrição, elas têm sim um impacto. Só que o transporte coletivo, particularmente da região metropolitana, ele é tão sobrecarregado que parece que não mudou nada, mas mudou. De qualquer forma, continua um movimento intenso que nos preocupa muito e nós estamos estudando qual é a melhor forma de continuar reduzindo. Ontem também falamos em escalonamento de horários de setores, de indústria, comércio e serviços, para que os trabalhadores possam usar o transporte coletivo em horários distintos, assim reduzindo um pouco mais a ocupação de cada trem, de cada ônibus. O mundo inteiro está discutindo, particularmente, se nós olhamos os países ricos, por exemplo, foram muito poucos os países que mexeram no transporte coletivo, porque ele também é essencial. Se nós fechamos o transporte coletivo e evitamos que as pessoas se contaminem dentro do transporte coletivo, por outro lado, nós trazemos para a sociedade, especialmente para aquela grande parcela da população que depende totalmente do transporte coletivo, uma série de dificuldades para ir numa consulta, para comprar um medicamento, claro, para comprar seu alimento. Claro. Mas eu não vou contestar o senhor, vai contestar quem passou os números ao senhor. Eu não acho que seja verdade que o transporte reduziu 60%. Nós estamos vendo na prática, de manhã, de tarde, de noite, que isso não é verdade. Então, se o senhor se baseia em números de alguém que passou para o senhor, eu não posso dizer que não é verdade para o senhor, mas é mentira quem passou isso aí para o senhor, de redução de 60%. Não houve redução de 60%. Isso é mentira, isso é claro. Quer ver um vídeo que o Palumbo me passou agora, que ele foi hoje de manhã? Que lugar que foi? Eu nem vi o vídeo, mas imagino qual seja. Por exemplo, você está na mão aí com o vídeo, o Garrafa? Tá aqui, Sabe tá aqui por na quê, mão, doutor?
Com todo respeito, os outros países que tomaram medidas restritivas, um dá 8 mil para o cara ficar em casa, outro dá 20 mil para o cara ficar em casa, outro dá 6 mil para o cara ficar em casa. Aqui não tem dinheiro. O transporte coletivo é aliviado. Primeiro que os caras têm uma história diferente da nossa. Os caras estão acostumados, por exemplo, com, vamos falar, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, principalmente a Segunda Guerra Mundial. O cara falava assim, vem a bomba, o cara saía correndo para o abrigo. Então a cultura desses caras é outra. Não é? A cultura deles é outra, de atender ao chamado do governo é outra. Eles têm uma outra cultura, porque quando vem a bomba, eles se escondem. Né? No Brasil é diferente disso, porque a nossa condição social, essa divisão de rendas brutal, não deixa o cara morrendo de fome dentro de casa. Ele vai procurar vender coisa na rua, ele vai procurar emprego onde tem e ele vai pelo transporte coletivo. Ele não vai de Maserati, de Ferrari, né? Não vai de Lamborghini e tem mais. Né? O próprio usuário do sistema coletivo é quem presta serviço em hospitais, em UPAs, em UBSs, até médico. Porque com o preço que está a gasolina, não tem mais como o cara ir de carro. Então você aumentou a gasolina, você está levando esse pessoal do serviço essencial, que não é pouca gente, eu só disse de hospitais, tem outros serviços essenciais, também para o transporte coletivo. O senhor quer ver como é que estava uma das linhas aí, eu não sei de onde fala o Palumbo, que é vereador, mas já que ele me passa os vídeos, ele está dentro de um ônibus lotado, a maioria não entra no ônibus lotado. Vamos ver o Palumbo, deixa eu ver. Aí, ó. O comerciante não pode abrir o pequeno comércio, mas o ônibus igual o Siri na lata. Sempre assim? Sim, sempre lotado. Sempre lotado? Sim, 5 horas da tarde tem um... Quer dizer, o trabalhador sempre se ferrando. E o Dória lá andando de helicóptero. Tô falando, sabedoria popular, rapaz. Tô falando aí, ó. Olha, os ônibus estão completamente lotados. Tem mais vídeo que o Palumbo passou de manhã, tá? De madrugada. Ele acordou de madrugada, depois põe o Palumbo para falar. Liga para o Palumbo aí, depois do doutor a gente ouve o Palumbo, que é um vereador. Ah, mas você põe o Palumbo no ar. É claro que eu ponho o Palumbo no ar. Ele vai no ônibus, ele denuncia, ele mostra o que está. Não é denunciar, é só mostrar a verdade. Os ônibus estão lotados, os trens estão lotados e o metrô está lotado. Eu duvido desses números que passaram ao senhor. Realmente eu duvido. E, repito, os países lá de fora que mantêm o cara em casa ou pedem para o cara cumprir quarentena ou qualquer coisa parecida, eles dão dinheiro, por exemplo, o cara dá 2.400 libras, né, para o cara ficar em casa no lockdown no Reino Unido. O auxílio-desemprego é de 2.400 libras. 20 mil reais. Ele gasta 14 libras para fazer o mercado na semana. É caro? É caro. Mas sobram 2.386 libras para o cara sobreviver, pagar outras coisas. Ele gasta com comida 14 libras, ele vai gastar 40, 50 libras aí no mês, eu falei da semana, no mês vai sobrar aí 2.700, 2.800 libras para o cara poder pagar a conta, viver a vida dele com dignidade. No Brasil o povo está faminto, e essa é a grande pergunta, não é? Essa é a grande pergunta. Como é que você pode pedir para o cara ficar em casa se ele não tem comida dentro de casa? Porque todos que eu entrevistei têm consciência absoluta que estão ali ou se contaminando, ou já foram contaminados, ou vão contaminar alguém que pode ser da própria família ou da família do outro. Se você não dá a essa pessoa, no meio de uma pandemia, condição dela não pegar o transporte coletivo e ficar realmente dentro de casa, ela vai sair ou a pé ou de transporte coletivo e vai tentar pegar o transporte coletivo. Isso aí é uma coisa que não tem jeito. Mas eu só vou fazer a pergunta do ponto de vista técnico-científico. É possível com um transporte desse jeito, do jeito que está, que mesmo baseado nos números que o senhor tem e que eu acredito que não são verdadeiros, são números que foram mal, eu não vou dizer que é mentira, mas foram mal colhidos, como tudo nesse Brasil, a gente fica com o pé atrás, não é? Eu acho que a pesquisa não foi bem feita. Vou dizer isso, não vou dizer que mentiram para o senhor, mas eu duvido que 60% de transporte coletivo foi reduzido aqui em São Paulo. Não foi.
pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou ouvindo, não foi. Não foi dessa proporção. Mas eu vou repetir a pergunta técnico-científica. É possível, com o transporte lotado, você evitar que a doença se espalhe ou não? Muito bem, Natan. Eu acho que essa pergunta é muito relevante, mas eu primeiro gostaria de dizer de onde vêm esses dados. Eles vêm das roletas. Então, é da roleta do metrô, da roleta do trem e da roleta dos ônibus intermunicipais do mas sistema metropolitano. Quem olha a roleta, tem algum ser humano que olha a roleta para passar. E eu estou desconfiado de quem olha a roleta. É isso que eu estou apenas analisando. Quem olha a roleta não está olhando a roleta como devia olhar. Isso. A minha interpretação é de que os 60% de redução são uma comparação com março do ano passado, antes da decretação da primeira fase de quarentena, quando as pessoas estavam trabalhando normalmente. Então, naquele momento, a ocupação de trens e metrô e ônibus metropolitanos era altíssima. Hoje, dentro desse sistema, ela comparado com aquele momento, ela está mais baixa. Mas isso não significa que... O senhor confia nos números, e eu não confio, mas o senhor confia. Então, essa questão não adianta a gente discutir, porque nós temos aí um conflito de posicionamento. Agora, vamos ao pragmático, né? Mesmo com essa redução, o senhor falou que é muita gente. E com essa muita gente que está hoje no transporte coletivo, mesmo com a redução, vamos admitir que seja de 60%, tem gente mais. Com esse povo que está andando no transporte coletivo, é possível você conter a pandemia ou não? O transporte coletivo contribui, sem dúvida, para a pandemia continuar infectando novas pessoas, causando novos casos e internações, sem dúvida nenhuma. Mas essa situação que nós estamos observando aqui no município, por exemplo, não é o que explica o que está acontecendo em todas as outras regiões do estado de São Paulo. Hoje, por exemplo, o interior do estado de São Paulo tem uma incidência de doença maior do que na Grande São Paulo e no município de São Paulo, de forma que são outros fatores que estão contribuindo para a transmissão do vírus naquelas regiões. Então, eu acho que o transporte coletivo é um ponto-chave para nós trabalharmos aqui na Grande São Paulo, mas nós não podemos, no meu entender, suspender o transporte coletivo simplesmente, porque isso iria causar, no meu modo de ver, mais problemas para os menos e aliviar o transporte com escalonamento. E aliviar o transporte com escalonamento de horário. Isso. Ontem também nós apresentamos, já que 17 associações de diferentes setores, industriais principalmente, mas também de comércio, começaram a colaborar com o escalonamento de horários. Então, as grandes empresas dos 3 setores, de indústria, comércio e serviços, elas estão respondendo de forma muito favorável ao escalonamento de horários. Mas eles precisam de 1, 2, 3 dias. Está sendo feito. Já está sendo feito escalonamento? Ontem eu apresentei uma lista de associações que representam mais de 3 milhões de trabalhadores no estado inteiro, já se comprometendo com fazer o escalonamento. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico continua trabalhando com todos os setores para que haja uma maior adesão. Então, eu estou otimista de que nós vamos conseguir melhorar essa situação do transporte coletivo, especialmente na região metropolitana de São Paulo, nesses próximos dias. Olha, o transporte coletivo municipal teve uma redução de 12%, e aí, eu entrevistando o Milton Leite, ele disse que isso é um acordo com o sindicato, para a preservação das pessoas e tal. Aí o cara do sindicato, 90, falando comigo, falou assim, é um acordo porque eu fui obrigado a assinar, porque a prefeitura me chamou, as empresas me chamaram, mas se precisar eu dou 2.000 funcionários para ele e dou hoje para funcionar. O secretário de Transportes do Estado, o Baldi, disse que é impossível você reduzir frota, que esse não é o momento para reduzir frota. Ora, pois, se ele roda com a frota total de 100%, por que a frota municipal também não roda com 100%?
E se o presidente do sindicato diz que arruma motoristas cadastrados e profissionais e capacitados, até melhor do que muita gente está trabalhando aí como motorista, se ele arruma, por que é que a frota municipal também não trabalha, pelo menos nesse período, estou dizendo nesse período mais crítico, com a frota inteira? O senhor não acha aconselhável isso também? Eu concordo totalmente. Eu acho que o município deve sim fazer como o secretário de Transportes Metropolitanos colocou, aumentar, se possível aumentar, de forma alguma reduzir a frota de ônibus municipais para reduzir a ocupação de cada carro, sem dúvida nenhuma. Doutor, o senhor é um cientista. Eu estava conversando com um médico, que é um dos melhores médicos do Brasil no setor de hematologia, um amigo meu. Me reservo o direito de não dizer a ele, dizer a vocês o nome dele. Mas eu vou assim, o Datena, é claro que sob o ponto de vista científico, é claro que o ideal seria o lockdown. Mas como é que eu vou pedir para o cara que está morrendo de fome ficar em casa sem sair de casa para comer? Lá atrás a gente podia ter corrigido isso, né? Ah, mas o presidente negacionista foi mesmo, andou sem máscara, disse que era uma gripe, que era atleta e que não ia morrer e tal. Mas lá atrás também a gente cometeu erros graves, porque não conhecia direito o que era o coronavírus, essa variação do coronavírus. Então, mesmo quem criticou o presidente, autorizou carnaval de rua aqui em São Paulo e colocou quase 60 milhões de pessoas na rua em São Paulo. A gente não conhecia direito o vírus. Não sei quantos milhões no Rio de Janeiro, não sei quantos milhões em Recife, não sei quantos milhões na Bahia, que nós, inclusive, transmitimos. Mas até aí, a gente tinha uma página aberta na Itália e já começando nos Estados Unidos do vírus que tinha escapado da China. Eu, sem ser médico e cientista, ouvindo médicos e cientistas, falei, olha, é uma temeridade fazer carnaval, porque o que tem de gringo entrando aqui, já infectado, que vem da Itália, da França, e brasileiros que não gostam de carnaval foram lá ver a Torre de Pisa, foram lá ver a Torre Eiffel. Mas vamos lá, a gente não conhecia bem o vírus e deixou isso acontecer para depois fechar, e aí já era tarde, porque o vírus já estava entre nós. Já devia estar antes disso. Essa é a realidade, que não se sabe ainda se esse vírus surgiu mesmo em dezembro e só foi anunciado pela China em fevereiro, ou se ele já está antes rodando lá a China, se ele já estava antes de fevereiro rodando a China. Há a possibilidade de que desde outubro, novembro já houvesse casos detectados do coronavírus na China. Que um dia ela vai ter que explicar como é que deixou esse bicho sair de lá e por que demorou tanto tempo para informar desse bicho. Mas vamos lá, até o carnaval vamos deixar como desculpável porque a gente não conhecia o vírus. E aí fizeram uma coisa aqui por vaidade total e manutenção de poder ou não, que foi eleições. Eu me lembro que eu vi um membro proeminente e respeitado pelos senhores, como o senhor é, do centro de contingência, são pessoas respeitáveis que compõem o centro de contingência, né? O doutor Boulos, já em outubro, falava que havia necessidade de restrições, não como lockdown, mas restrições para evitar um lockdown. Em novembro ele disse que seria uma temeridade eleições, né, porque os casos estavam aumentando da Europa e a gente nem sabia das cepas mutantes. Alguma coisa estava acontecendo, mas aumentaram o número de casos violentamente na Europa. E não era só por causa do inverno, depois descobriram as cepas mutantes. Em dezembro ele falou que o centro de contingência aconselhou o governador de São Paulo a entrar todinho em fase vermelha o estado, e ele preferiu, já que é um conselho, o centro de contingência não manda, ele aconselha. Ele preferiu deixar do jeito que estava e só foi fechar para vermelho a maior parte das regiões um dia depois das eleições. E até viajou para Miami e ele mesmo reconheceu o erro, que foi um erro. É digno, o cara reconheceu o erro, mas ele reconhece que errou. Mas ele não errou também em não atender o conselho do centro de contingência, em prestar mais atenção, e não foi só o Dória, não. Foi o cinismo do político brasileiro, que falou que o Bolsonaro era negacionista, e ele sempre foi mesmo negacionista. Agora está mudando de ideia, porque está vendo o número de mortes que tem no Brasil, está mudando para vacina, mudando para isso, para aquilo.
Mas esses políticos foram cínicos iguais. Não era só aqui em São Paulo. Para que eleições quando o mundo estava dando sinais que iria de novo para uma fase terrível, e isso custou milhões de vidas para todos nós desse planeta aqui. É de um planeta sem fronteiras, porque vírus não reconhece fronteiras, ele nem sabe se ele está atacando americano, japonês, brasileiro e daí por diante. Essas eleições não foram absolutamente inadequadas no Brasil e no momento absolutamente inadequado. E aí o cara teve o sinal, já que eu fui votar, eu posso fazer festa de fim de ano, eu posso fazer festinha de carnaval, festa clandestina e tal. Essas eleições não foram cruciais para que esse vírus se espalhasse, doutor? Em primeiro lugar, eu respeito muito o Dr. Boulos, meu colega de faculdade de medicina, foi diretor da faculdade, depois trabalhou como meu assessor lá na Coordenadoria de Controle de Doenças, enquanto eu estive em 2019, 2020, na frente da coordenadoria da Secretaria de Saúde. Eu respeito muito o Marcos Boulos e, em vários momentos, nós temos avaliações e posições que não são totalmente convergentes. E ele tem se manifestado na mídia em relação à forma como ele pensa sobre essas questões. Agora, eu acho importante dizer que naquele momento das eleições, por exemplo, havia membros do Centro de Contingência trabalhando junto com o Tribunal Eleitoral para produzir os protocolos das eleições. Então, a posição colocada aqui não era uma posição do Centro de Contingência. Sem dúvida que as eleições contribuíram para a disseminação do vírus, especialmente porque as campanhas foram feitas na rua. Não foi o processo de votação, no meu entender, que contribuiu para maior transmissão do vírus. Desde novembro, nós estamos vendo o crescimento da transmissão. É verdade. Mas lá em novembro, no início de novembro, se você lembrar, nós estávamos, por exemplo, com o estado todo classificado como fase verde, de acordo com os critérios do Plano de São Paulo. Eu penso que talvez nós devêssemos ter colocado outra cor para aquela fase, porque verde parece que pode tudo, e não era o que deveria acontecer. E aí era alguma coisa de um alerta que o mal maior pudesse acontecer, e talvez, eu duvido, mas talvez, dizem que político não tem coração. Eu sempre neguei isso, sempre achei que não era verdade. Agora eu estou quase que querendo que todo político passe por um exame médico sério para ver se realmente ele tem coração antes de se candidatar, porque pode ser uma mutação com essa cepa que tem um ser humano que não tenha coração lá dentro. Não todos, né, claro, mas alguns deles eu desconfio que sejam mutações que estão por aí. Alguns eu tenho certeza que são ou mutações ou ETs que já estão entre nós, porque eles pensam de uma forma completamente diferente. Chega a eleição, eles mudam completamente e depois fazem promessa, e depois das eleições não cumprem. Então eu sugiro que se faça um exame sério, científico, para saber se todos os políticos têm coração ou se não. A maioria deve ter, mas muitos não têm, não. Agora, doutor, então não é verdade o que foi dito também, pelo que o senhor falou exatamente agora, que há divergências, como há em todo lugar, né? Todo colegiado tem diferenças, de que o centro de contingência sempre foi a favor de lockdown. Então não é isso, que tem membros do comitê do centro de contingência que são a favor do lockdown e outros membros não. E o consenso hoje, pela situação que nós vivemos, leva a um lockdown, porque eu ainda desconfio do Dória não ter aumentado as restrições ontem, quando ele disse que ia aumentar. Alguém aconselhou o Dória, e não deve ser do centro de contingência, a não restringir, e ele deve estar pensando ainda em restrição. Hoje o caso é para lockdown, para o senhor especificamente, e para boa parte do centro de contingência, é caso para lockdown, parar tudo, fechar tudo, como fizeram em Ribeirão. E ontem o cara foi
foi de carona, um cidadão de 80 anos foi de carona para comer no Bom Prato e chorou lá no Brasil, gente, que se ele não vai de carona, ele não come. Né? Porque se não tem ônibus, ele ia como? Entendeu? Então, hoje seria caso de lockdown ou seria caso ainda de aumento de restrições para o centro de contingência, de uma forma geral, tirando quem discorda ou quem concorda? Ontem, o governador falou em possíveis medidas restritivas adicionais. O centro de contingência havia discutido, antes do governador se manifestar, a situação dessa semana. Não houve nenhuma recomendação de novas medidas para o governador por parte do centro de contingência. Eu quero deixar isso muito claro. Falei isso ontem na coletiva e aqui também coloco novamente. Hoje, nós continuamos a discussão. Já sei que a prefeitura vai anunciar algumas medidas daqui a pouco para reduzir a circulação de pessoas na próxima semana. E nós vamos discutir no centro de contingência o que nós vamos ou não recomendar para o governador a partir da situação da pandemia e desses novos fatos hoje, aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. De forma que é possível, sim, que nós tenhamos novas medidas, mas eu não acredito que nós tenhamos lockdown. Que tipo de medidas o senhor acha que a prefeitura deve anunciar? Porque, pelo que eu vi, o senhor é contrário ao lockdown. Né? O senhor é completamente contrário ao lockdown, pelo que eu senti. Posso estar enganado, mas pelo que eu ouvi, eu tenho uma inteligência basal média muito pequena, mas pelo que eu entendi, o senhor é contra o lockdown. A prefeitura deve anunciar que tipo de medidas o senhor acha parecidas com que a gente pode adotar, talvez em nível de estado de São Paulo, que não seja lockdown? Eu quero esclarecer que eu não sou completamente contrário ao lockdown como algo inespecífico. Você colocou muito bem que, agora, principalmente, né? Agora, para a população, principalmente para a população mais vulnerável, mais necessitada, é preciso um apoio para que as pessoas possam ficar em casa, porque senão elas vão passar fome e vão ter problemas por falta de comida. E essa ação, ela depende principalmente de um outro nível, do nível central de governo, o programa de auxílio emergencial, que eu acho que não poderia, por exemplo, ter sido interrompido na hora em que nós estávamos entrando nesse pico que nós estamos observando no país inteiro, de transmissão e de casos e de internações e de óbitos. Como que nós vamos pedir para as pessoas ficarem em casa, principalmente aqueles que dependem do trabalho informal, se eles não têm como comer, como garantir comida para os seus filhos? Eu concordo com isso. De forma que eu entendo que são necessárias medidas que diminuam o contato entre as pessoas, mas que também não sejam medidas ainda mais drásticas em cima daqueles que têm menos. Porque eu e outros colegas, por exemplo, médicos, profissionais, nós podemos ficar em casa fazendo o distanciamento, isolados, porque nós temos recursos para isso. Agora, a população mais necessitada não tem. Então, as medidas que eu entendo que o centro de contingência tem que colocar, elas devem levar isso em consideração. Eu não sei exatamente o que vai ser anunciado pela prefeitura, vai ser daqui a pouco, parece que vai ser ao meio-dia, e a partir disso nós vamos, no centro de contingência, discutir como seria para o Estado a possibilidade ou não de novas medidas. Eu sei que não adianta apertar o senhor, porque o senhor é suficientemente inteligente de não adiantar essas medidas a mim. É claro que sim, eu tenho certeza. Vou perguntar de outra forma, para tentar, de outra forma, pegar o senhor de algum jeito para saber o que pode ser feito. O senhor disse que há coisas mais sérias, ou coisas que contaminam tanto quanto o transporte coletivo, principalmente em periferia, enfim. Que outras coisas são essas que contaminam tanto quanto o transporte coletivo e que estão colaborando para esse quadro grave que nós temos? Sem dúvida que as aglomerações são um grande problema.
E eu acho que tem havido ações cada vez mais intensificadas em relação a isso. O transporte é outro problema. E, como eu mencionei, eu entendo que já estamos tentando reduzir a circulação de pessoas no transporte público a partir de reorganização, de controle de alguns setores econômicos que podem ser reduzidos. Outros, eu acho que não. Por exemplo, algumas cidades do interior fecharam supermercados. Eu entendo que essa não é uma boa medida, porque provoca aglomeração antes do fechamento e vai provocar aglomeração depois da reabertura. E não sei bem como é que as pessoas vão fazer durante os dias que elas não podem comprar comida. Nem todo mundo pode usar o delivery para conseguir seus alimentos. Eu entendo que, como nós, na semana passada, quando anunciamos o plano da fase emergencial, trabalhamos com a equipe econômica para calcular qual seria o impacto das novas medidas. Nós calculamos que haveria uma redução de circulação de um pouco mais de 4 milhões de pessoas no estado de São Paulo. É dessa forma que nós devemos continuar. Os pequenos encontros, eu tenho dito, também são muito importantes. As pessoas acham que um encontro com um amigo, com um familiar que não vê há muito tempo, são coisas, lógico que são necessárias, mas são inofensivas. Elas não são. Nesses momentos acontece muito a transmissão do vírus de uma família para outra, de uma pessoa para outra, com consequente depois contaminação de uma família inteira que está numa residência. Então, acho que existem medidas que são coletivas e medidas individuais que precisam ser seguidas para que a gente possa superar esse momento tão dramático que nós estamos vivendo. Pô, que entrevista boa, viu? Mas é por causa do entrevistado, né? Mas que entrevista ótima. E até que eu percebi que eu não sou tão burro assim. Porque anteontem, quando eu vi na minha cidade uma coisa que eu jamais pensei que ia haver, uma corrida aos mercados, que o cara demorava 2 horas na fila para poder entrar no mercado. Você imagina então no mercado, 2 horas demorava para entrar. Aí eu fiquei pensando, pô, esses caras na fila não tem distanciamento social, alguns sem máscaras. Esses caras, só hoje, em Ribeirão Preto, vão provocar uma contaminação para daqui a 14 dias, ou sei lá quantos dias, que é o período aí do vírus se manifestar, maior do que está. Então, se você provoca corrida a supermercado, a qualquer estabelecimento comercial, aglomeração, se você provoca isso, já o que você vai ganhar com o lockdown é jogado por terra. Eu não sou cientista, não sou médico, mas não sou burro. Estou vendo os caras lá se contaminando. Quer dizer que você cria uma situação para que o lockdown seja anulado. Você vai conseguir com o efeito do lockdown, você cria a situação para que o lockdown seja anulado. Quando você mantém, por exemplo, a fila do Bom Prato aberta, e tem que ser porque senão o cara morre de fome, tinha um quarteirão quadrado inteiro, um quarteirão inteiro mesmo, rodeado de gente na fila do Bom Prato. E a maioria sem máscara, dentro do lockdown, com ônibus parado. Um monte de ônibus parado na cidade, sem rodar ônibus, mas dentro do lockdown do prefeito fechando o mercado lá em Ribeirão, fechando tudo, filas de aglomeração no Bom Prato, entendeu? Se aparece um vereador dando cesta básica para ajudar a cidade, a aglomeração durante o lockdown. Então são criadas situações antes, um dia antes, que o cara anunciou de manhã, à tarde o cara vai correr para o mercado. Ontem minha mulher queria correr para o mercado aqui, porque tinha anúncio à tarde. Eu falei, você não vai no mercado coisa nenhuma. Já queria ir para o mercado mesmo, porque ela adora o mercado. Então, o mercado não é lugar de passear, e principalmente agora, entendeu? Principalmente agora, mas é mais ou menos isso. Você anula os efeitos do lockdown provocando aglomeração. Isso é por isso que o lockdown, não é que ele não seja necessário, talvez até pelo colapso do sistema de saúde, um dia talvez seja extremamente necessário. Mas ele tem o seu lado negativo também, que provoca pânico, provoca aglomeração e ferra mais do que o resultado, o custo, risco-benefício é pior. Eu entendo dessa forma e foi isso que eu entendi quando o doutor disse de uma forma muito coloquial e clara para todo mundo entender. Bom, eu disse que lá fora a gente tem um mapa para a gente seguir e tomar as medidas aqui, a gente não faz isso. A gente vê o negócio piorando na Itália, a gente continua do jeito que está aqui.
vê o negócio piorando nos Estados Unidos, continua do jeito que está aqui, não faz o contrário. Tá? Também o contrário, muito do contrário é por causa da vacina. Está provado, graças a Deus, para não ficar uma entrevista down. Tá? Eu só vou fazer uma pergunta agora. As restrições que São Paulo, capital, anunciar, servirão de base para restrições que podem ser anunciadas amanhã pelo governador de São Paulo? Lógico que elas servem de base para nós pensarmos no estado de São Paulo. Mas o estado de São Paulo, ele tem o tamanho de um país como a Espanha. Não só o tamanho, como a população de um país inteiro como a Espanha. Com diferenças regionais enormes. Aqui na Grande São Paulo, nós temos metade da população do estado de São Paulo, que é maior do que a população toda do Chile. Só para a gente colocar em perspectiva. De forma 23 milhões de habitantes. Pois é. Então, quando a gente pensa o estado de São Paulo, de forma geral, nós temos que trabalhar regionalmente, como a gente vinha fazendo. Agora temos uma situação de ocupação máxima de leitos no estado como um todo, e algumas medidas, ou a orientação geral, ela é feita para o estado como um todo. Mas é possível que coisas que possam funcionar na Grande São Paulo não sejam aplicadas em outras regiões. Por exemplo, o transporte público, a gente sabe que é uma questão aqui na Grande São Paulo. Nas outras regiões do estado, mesmo regiões metropolitanas, o impacto do transporte é bem menor. Então, nós vamos levar isso em consideração para as discussões que vão orientar o governador para anunciar ou não novas medidas amanhã. Ô Garrafa, fala no microfone que eu não entendo você sussurrando no meu ouvido aqui, mesmo porque não pega bem você sussurrar no meu ouvido a essa hora da manhã. Usa o microfone, o que é que a prefeitura deve anunciar o quê? O que já está se correndo, que a prefeitura deve anunciar daqui a pouco, antecipação de pelo menos 5 dias de feriados. Então deve antecipar feriado para conter aí o avanço da Covid. Isso ajuda a antecipar feriado, doutor? Eu penso que vai ajudar a retirar de circulação um número significativo de pessoas, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos ver se existem outras... Exato. Como nesse momento as praias estão fechadas no litoral paulista, a maioria dos prefeitos entendeu a situação e fez essa medida, eu espero que ao longo da próxima semana as pessoas fiquem em casa. E isso vai contribuir, sem dúvida nenhuma, para que a gente saia dessa situação tão crítica. E tem mais outro detalhe, pelo que eu entendi aqui, o doutor falou, sabe por quê? Eu não uso pauta, eu não gosto de usar pauta, dificilmente eu uso pauta. Fernando Henrique me falou isso um dia, o presidente Fernando Henrique, quando eu estava com o papel cheio de perguntas, deixei do lado, falou, eu vi que você deixou o papel aí, você não está usando pauta. Isso aconteceu comigo, Datena? Blue, quando eu estava lá Sorbonne, eu levei um papel e comecei a usar o papel. Ele disse que começou a usar o papel e viu que não estava funcionando. Aí ele começou a conversar com os alunos e foi muito melhor a conversa do que a pauta que ele tinha preparado. Ele falou, eu gostei muito que você deixou a pauta do lado e fez a entrevista. Sabe por quê? Porque entrevista nada mais é do que uma conversa. Se você vai com pergunta feita, você quer que o cara responda o que você escreveu. E mesmo que ele não responda, você não presta atenção no que ele está falando, porque você já está pronto para a próxima pergunta que você escreveu. Então fica um negócio chato. Agora, quando você não usa a pauta, você ouve o que o entrevistado está falando. Porque a maioria dos caras não ouve o que o entrevistado está falando. Ele deixa eu falar e pergunta o que já preparou em casa. É a mesma coisa que você ter que narrar um jogo de futebol. Um dia antes você vai e faz a jogada que vai acontecer e quer que aconteça isso durante o jogo. Não é assim. Então, o senhor falou no meio da entrevista e podia passar desapercebido, e é tão importante quanto evitar aglomeração, cuidado com as reuniões, pequenas reuniões familiares. Isso é tão importante quanto. Feriado leva a isso. A gente está pensando em praia, mas feriado leva a isso. Eu ouvi o doutor falar, cuidado com essas pequenas reuniões. Por quê? Feriado, vamos fazer o churrasco lá em casa? Vou na casa da minha mãe, que é feriado. Olha, vou em todos os lugares. Eu acho que é importante lembrar que essas pequenas reuniões,
e não vão nem falar de praia, não vão falar de sítio, vão falar de pequenas reuniões que também durante o feriado acontecem, porque o familiar que está com saudade do outro vai visitar, faz churrasco, e aí... Porque a gente tem que lembrar que o vírus surgiu no mundo com um caso. Não foram 1 milhão de casos que apareceram de uma vez. Foi um caso, provavelmente, que pulou do bicho para o homem e aí ferrou-se, entendeu? Então, as pequenas reuniões são importantes para você evitar no feriado, não é isso, doutor? Se for decretado feriado. Exatamente. Eu acho muito bom você ter colocado dessa forma tão clara e enfática essa questão. Essas reuniões eu tenho também tentado transmitir para a população que essas reuniões que parecem inofensivas, eu sei que elas são muito necessárias para as pessoas que não se veem, que estão realmente sofrendo com esse distanciamento. Mas ali a gente sabe que é onde acontece uma boa parte da transmissão de vírus, de uma família para outra, de uma pessoa para outra, e isso pode acontecer nos próximos dias. Muito, muito bom, muito obrigado que você tenha enfatizado a importância disso não ocorrer nesses próximos dias. Não, obrigado ao senhor, eu só tenho a agradecer, a entrevista foi muito boa, o senhor é muito legal de falar, o senhor fala de uma forma que todo mundo entende, é um cientista. É difícil, às vezes o cara tem tanta capacidade, tem tanta coisa na cabeça, é tão inteligente, mas não consegue transformar isso de uma forma que as pessoas entendam. O senhor faz isso de uma forma brilhante. Para não encerrar, eu não vou nem perguntar que situação que nós estamos em São Paulo, porque eu sei que a gente está na roça. Quando morrem mais de 600 pessoas por dia, é uma pergunta desnecessária. Como é que nós estamos em São Paulo? Nós estamos ferrados, para não falar outra coisa aqui. Então nós estamos ferrados, estamos próximo do fim do mundo, o meteoro chegou aqui. Agora, para não encerrar dessa forma down a entrevista, porque nós já estamos cheios de tristeza e de melancolia, chorando os nossos mortos e tentando curar os nossos feridos nessa guerra, eu queria encerrar de uma forma positiva. Todos os países que vacinaram, e o Brasil, com o negacionismo que aconteceu no Brasil, demorou demais para conseguir vacina. Em novembro, eu falei com o Barão, nosso correspondente internacional, ele falou: Datena, acabei de conversar com um CEO importante da Pfizer, ele ofereceu 70 milhões de doses de vacina e já vinha oferecendo, mas ofereceu veementemente com um contrato pronto para o governo brasileiro. O Pazuello fez uma onda para acertar, falaram no ouvido do Bolsonaro e ele engoliu de que, olha, tem que tomar cuidado porque depois nós vamos responder por ações. Pô, todo remédio, velho, você tomar uma aspirina, você pode morrer tomando uma aspirina, dependendo da situação que você está, ou se você for sensível a alguns componentes da fórmula. Então, todo remédio tem contraindicação. Essa história de que não assinamos o contrato porque os caras, na verdade, queriam que a gente respondesse pelas ações negativas da vacina em tribunais internacionais e tal. Pô, mas numa situação de guerra, não tem tu, vai com tu mesmo. E se os Estados Unidos, uma das maiores nações do mundo, estão usando um raio de uma vacina do seu povo, eles não estão querendo matar o seu povo, estão querendo salvar o seu povo. Compra as doses de vacina, pô. E o governo brasileiro não comprou as vacinas lá atrás, as vacinas da Pfizer, não é? Agora, a questão é simples. É difícil porque a gente perdeu o bonde da história e vai demorar mais para a vacina chegar aqui. Mas em todos os países que há vacinação, alguns até com medidas restritivas e de vacinação, mas a vacina que foi desenvolvida por cientistas, você só ouve falar de cientista agora, porque cientista para você era o cara que, olha, vestia aquelas roupas de marciano e tal, aparecia em filme de ficção científica. Não, estamos conversando com um grande cientista aqui, que é uma pessoa normalíssima. Muito mais do que eu, se bem que isso é vantagem para ele, que mais normal que eu tem muita gente. Agora, eu sou bem anormal. Agora, doutor, a vacina mostrou que funciona, que é o caminho. Porque os Estados Unidos chegaram a ter 250 mil casos no dia, né, com mais de 5 mil mortos. Ontem teve, acho que 700 casos, não sei se... Não, 1.000 e pouco, mas anteontem. 700 casos, né, com 57 mil
contra quase 3 mil do Brasil e quase 90 mil do Brasil. Lá eles estão vacinando, aqui a gente está vacinando pouco, lá eles estão vacinando mais. Então, no Reino Unido, a redução com o sistema de restrição, com lockdown, porque o cara ganha 20 mil reais, pode ficar em casa. E com a vacina de Oxford e outras vacinas aplicadas no Reino Unido, a doença regrediu pra caramba. Então, o que os cientistas conseguiram foi transformar um período de 14, 15 anos em um ano, pouco mais de um ano, e com resultado, quer dizer, que essa guerra pode ser vencida com a vacina. Antes da vacina chegar, toda a cautela possível que você pode tomar. O que você não pode, eu não vou pedir para você não fazer, porque quem morre de fome não dá para a gente analisar o que o cara vai fazer ou não. Não é quem morre de fome, quem vê o filho morrer de fome. Ninguém aguenta ver filho morrer de fome, parente morrer de fome, mãe morrer de fome. Mas até a vacina chegar, precaução total. Mas para encerrar de uma forma positiva, porque é só coisa ruim que a gente fala, a vacina provou que tem total capacidade de transformar esse vírus numa gripezinha. Não sei em quanto tempo, mas a vacina pode vencer o vírus. Isso está mais do que provado nos países que foi aplicado, para a gente não achar que é o fim do mundo. Exatamente. A vacina ela é a estratégia fundamental para que nós realmente consigamos superar esse vírus. Nós vamos provavelmente conviver com ele por muito tempo, mas as vacinas são realmente extremamente necessárias. O governo federal deveria ter, sim, já investido muito mais na aquisição dessas vacinas. Nós estamos atrasados, mas eu diria que mesmo com o que nós temos hoje, e graças à produção principalmente do Instituto Butantan, que só essa semana colocou mais de 5 milhões de doses para o Ministério da Saúde distribuir pelo país todo, mesmo assim, nós vamos ver aqui no estado de São Paulo, nas próximas semanas, já o efeito dessa vacinação, particularmente dos mais idosos, na medida em que já a redução nós estamos examinando se já temos números para mostrar isso. A semana passada foi publicado um trabalho no Reino Unido, que você mencionou, mostrando que 15 dias após a primeira dose, seja da Pfizer ou da AstraZeneca, que é o que eles estão usando lá, já começou a ser observada uma redução de internações de casos graves. 60% de redução. Exatamente. Então, eu acredito que a partir do mês de abril, nós tenhamos uma situação cada vez mais favorável nesse sentido, de conseguir diminuir progressivamente a pressão no sistema de saúde, para que a gente possa cuidar daqueles que precisam. Mas nós vamos também ter que continuar tomando todas as medidas de distanciamento por muito tempo para evitar a transmissão entre aqueles que não foram vacinados. Está difícil encerrar a entrevista, mas o senhor pode responder de uma forma curta, porque é um recado importante também. Também lá atrás, quando eu conversava com os cientistas, eu falei, eu estou entendendo que esse bicho ele está matando pessoas de idade, mas você não sai aí se contaminando porque acha que vai matar só velho, que pelo que eu entendi que os médicos falaram e cientistas, ele vai se adaptar para matar gente mais jovem. Isso está acontecendo, inclusive há casos de crianças afetadas pelo coronavírus. Então é legal o senhor dar um recado para os mais jovens também. Eu digo que é uma roleta russa. A gente não tem como saber qual vai ser a reação do organismo de cada um na hora que o vírus infecta e se multiplica dentro do corpo de cada um de nós. Então, embora os jovens tenham menos chance de ter doença grave e ter complicações ou eventualmente até não sobreviver, existe o risco. Então, é preciso que todos se protejam, porque nós não temos como saber quais vão ser aqueles que têm uma vulnerabilidade maior para esse tipo de infecção. Doutor, muito obrigado, um ótimo dia, saúde a todos nós e que Deus nos proteja e ilumine a ciência para que ela nos proteja também. Muito obrigado, ótimo dia e proteção ao senhor e família e a todos que lhes são caros, enfim, que Deus salve o Brasil e o mundo inteiro. Muito obrigado, doutor.
Eu agradeço muito a oportunidade, obrigado também, e até uma próxima. Um bom dia para todos. Bom dia.